outra notícia aqui importante ao longo do dia na política nacional, que é esse personagem, Sérgio Moro. Julgamento ainda está ao vivo, né? Está sendo transmitido ainda. São 3-2, 3 votos favoráveis ao Moro, à absolvição, e 2 votos contrários. Para falar um pouco sobre esse julgamento, eu vou chamar a Maíra Salome, espero que eu tenha pronunciado certo o nome, para perguntar para você, Maíra, já agradecendo aqui a sua participação, do seguinte: qual a expectativa da sua expectativa em relação a esse julgamento, pensando nesse julgamento já, né, como um pré-jogo, vamos dizer assim, do embate que vai acontecer no Tribunal Superior Eleitoral, que é, sem dúvida, esperado, né? A expectativa, de fato, é que aconteça, que esse julgamento suba para a Corte aqui superior, aqui em Brasília, né, o TSE. Como é que você vê esse pré-jogo, vamos dizer assim? Eu não estou reduzindo uma primeira instância, não, tá? Mas eu acho que, de certa forma, é um aquecimento para que a gente espere a decisão final, que seria a cassação ou não do senador Sérgio Moro. Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença, pela gentileza com a gente. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Eu quem agradeço aqui a oportunidade de contribuir um pouco para o entendimento, né, desse julgamento tão rumoroso que a gente está assistindo. Na verdade, Léo, já chego atualizando aqui, eu estava tentando acompanhar até pelo celular, porque a sessão está acontecendo depois de 3 pedidos de vista, e o desembargador Fogaça acabou de adiantar o voto dele, ele ainda está lendo, pelo que eu sei aqui, mas ele já adiantou que ele vai votar contra a cassação. Então, já se formou aqui uma maioria de 4 votos contra a cassação do Moro, de modo que agora a gente vai ter a finalização do julgamento, provavelmente o presidente ainda vota, porque ele adiantou que iria votar. Então, a gente vai formar aqui uma maioria contra a cassação, ou seja, julgando improcedente essa ação proposta pelo PL e pelo Partido dos Trabalhadores. Então, o que a gente vai ter aqui agora, provavelmente, é um recurso, seja do PT, seja do PL, que vai subir para ser julgado pelos ministros do TSE. E aí a expectativa, ela é delicada, né? Porque há até quem diga que os aliados do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, estão tentando impedir aí, por exemplo, um recurso do próprio Partido Liberal. Então, a gente teria talvez um recurso só do Partido dos Trabalhadores, e aí a gente teria toda uma nova composição do Tribunal Superior Eleitoral que vai rejulgar toda essa matéria, ou seja, toda a ação, todos os pedidos que foram agora julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral vão passar a ser analisados por uma nova composição. E aí a gente sabe que no Tribunal Superior Eleitoral a gente tem Alexandre de Moraes, a gente tem Floriano Peixoto, a gente tem Cássio Nunes Marques. Então, quer dizer, a gente tem toda uma nova composição que pode virar 100% jogo e ter uma votação pró-cassação e pró-inelegibilidade do senador Sérgio Moro. Maíra, eu queria dizer que não só jurista, advogada, você também é repórter, né? Porque acabou atualizando aqui para a gente esse resultado do julgamento, já dando a maioria. Agradeço aqui, que a gente chama, quando acontece isso no jornalismo, a gente diz que é um freela. Agradeço aqui pelo freela que você fez aqui para o SBT News. Muito obrigado, deixo aqui o meu agradecimento. Mas eu te pergunto o seguinte: de certa forma, o que o tribunal agora inicial avaliou é que Moro não usou, né, não teve o uso, por mais que 2 desembargadores já tenham dito que não, que ele usou de um artifício, né, numa campanha presidencial para ganhar visibilidade e aí ser eleito como senador no Paraná. O que o tribunal, pela maioria agora está dizendo é que não, que ele de fato acabou, vamos dizer assim, saindo, né, por circunstâncias, saindo de uma eleição e indo para outra. Eu costumo dizer que o Moro, na arena política, é um político hesitante. Ele não sabia o que fazer naquela eleição de 2022. E é uma avaliação minha, evidentemente, né? Porque ele achou que dava para ser candidato a presidente, viu que não tinha voto suficiente,
pensou ali, chegou a fazer algum movimento para uma eleição para o Senado em São Paulo, viu também que ia ter uma dificuldade ali, até porque Bolsonaro estava mais diretamente ali apoiando candidatos, e aí ele vai para o Senado do Paraná, onde numa disputa, que é bom que se frise isso, não é disputa pegada, não foi uma disputa fácil a eleição do Paraná. Então esse argumento que o Moro ganharia facilmente essa eleição do Paraná, não é um argumento também dado de barato, não. Não foi uma eleição fácil para o Sérgio Moro. Muita gente achava que ele ia perder essa eleição. A minha dúvida, e evidentemente que você não é juíza nesse caso, mas se esse julgamento nesse tribunal, mesmo em primeira instância, mesmo que no Tribunal Superior, ele seja alterado, se esse julgamento no tribunal ele não vai abrir um precedente no futuro para qualquer candidato queira se lançar como candidato a presidente e depois ir descendo escadinhas ali para chegar onde bem entender, determinado a cargos menores, e acabar se candidatando. Fiz uma grande análise aqui para uma pergunta, mas eu queria... Foi um advogado aqui, Léo. Eu agradeço, e até só retomando um pouco, só para que todo mundo fique na mesma página, de fato o que se discute aqui, na verdade são duas questões, né? Primeiro, a questão do abuso do poder econômico, que é um uso excessivo por um candidato ou um pré-candidato eleitoral de recursos que beneficiem a sua candidatura, né? E a outra alegação é a questão do caixa 2 eleitoral, que todo mundo conhece. Então, ter essa omissão aí do uso de recursos em documentos públicos ou particulares que ele deveria inserir aí essa informação sobre os gastos. São esses dois pontos que estão sendo debatidos aqui e que gerariam a cassação do mandato, não só do senador, mas também dos seus suplentes, assim como a sua inelegibilidade dos dois demais, por 8 anos. Então, esse é o mote da discussão, e aqueles que defendem a cassação dizem que ele teria, inclusive, superado um limite máximo ali de R$4.400.000 permitidos para uma campanha de senador no estado do Paraná, e aqueles que estão defendendo que, na realidade, ele não deve ser cassado, falam que não há prova suficiente de que ele teria tido esse gasto, não há prova de caixa 2, que há muita declaração unilateral a respeito desses gastos, então que de fato aqui não tem como, por uma questão probatória, se continuar e dar procedência a essa ação que foi proposta pelo PL e pelo PT. Então esse é o objeto que se discute aqui. Quando a gente fala sobre isso criar um precedente, Léo, você tem toda a razão, porque isso é o que a gente chama de jurisprudência. Então, quando a gente está julgando um fato aqui e a gente está decidindo que não há provas suficientes aqui desse excedente do limite no uso dos recursos e que precisa de mais prova nesse sentido, e justamente quando a gente teve esse vai e vem de um candidato que vai de um partido para outro, que faz uma pré-campanha, usa esses recursos numa pré-campanha, a gente abre um espaço para que outros candidatos façam isso e sem qualquer medo de que isso seja interpretado como um abuso de poder econômico e de que ele possa vir a ser cassado. Que é o que aconteceu, Léo, vamos lembrar aqui do caso Selma Arruda, que muita gente fala que é o Moro de Saias. Ela sim teve cassado o mandato dela do Mato Grosso, ela chegou a recorrer no TSE e teve eleições suplementares com a perda do mandato dela e gerou um precedente. Então, isso é usado sim pelos advogados, inclusive do Sérgio Moro, para mostrar que há uma distinção de casos. Então, quando se cria uma jurisprudência, isso fica muito perigoso para fatos futuros que venham a ocorrer com outros candidatos em outros partidos. Muito bem. Eu agradeço muito aqui a presença aqui da gente, da Maíra Salome. Eu pronunciei certo, Maíra, é isso? Falou certíssimo, Léo, então, isso pronto. Mesmo. Maíra Salome. Está convidada aqui para entrar com a gente nas próximas vezes. Forte abraço para você, uma boa noite. Boa noite, muito obrigada, Léo, até mais. Boa noite a todos.